Bem, amigos, são 10 horas 32 minutos agora e nós estamos aqui toda terça e toda quinta-feira aqui no nosso programa, trazendo importantes assuntos, relevantes assuntos, com convidados especiais, trazendo informações e debates que interessam a nossa população. O quadro Entrevista do dia de hoje vai dar sequência às entrevistas com representantes dos órgãos que estão apoiando o movimento Muriaé pela Paz. Evento esse promovido pela Igreja Católica em parceria com a Igreja do Evangelho Quadrangular, que se uniram nesse pedido de basta contra a violência. O Valteci Prado, mais uma vez, vamos falar desse importante assunto. Seja bem-vindo ao programa, você e seus convidados, bom dia. Mais uma vez, bom dia a você, viu? Bom dia também aos amigos ouvintes da Rádio Muriaé AM. Como já falamos, a Igreja Católica, juntamente com a Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Muriaé, e agora com apoio também de outras denominações e entidades, se uniram neste pedido de paz aqui na nossa cidade. Na semana passada, o quadro Entrevista do Dia recebeu representantes dos 3 poderes do município. E hoje estamos recebendo o promotor de justiça, Dr. Fábio Laureano, o capitão Fortunato, que é o comandante da 76ª Companhia da Polícia Militar de Muriaé, e o delegado de homicídios de Muriaé, Dr. Rangel Martino, representando o delegado regional, Dr. Luiz Carlos Santos. Vamos primeiramente cumprimentá-los, né, viu? Dr. Fábio, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Valteci, bom dia, Dr. Rangel, bom dia, capitão Fortunato, bom dia, viu? Bom dia aos ouvintes, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Bom dia, doutor Rangel. Bom dia, Valteci. Bom dia aos demais colegas da mesa. Bom dia aos ouvintes da Rádio Muriaé. Prazer. Bom dia, capitão. Bom dia, Valteci. Bom dia, Evil. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, doutor Rangel. Mais uma vez, a satisfação, de retornar a essa casa e dessa vez uma causa tão nobre e que, sem dúvida alguma, a Polícia Militar sempre vai estar abraçando. Pois é, na semana passada a gente falou, conversamos com os representantes dos 3 poderes do município, que falaram sobre toda essa questão da violência, o lado teórico da coisa. Hoje a gente vai falar diretamente com os representantes dos órgãos de segurança pública, talvez seja o que mais interessa à população. Quando se fala de violência, se pensa justamente nas polícias, na participação do Ministério Público. E eu queria que vocês começassem falando primeiramente como é a interação do trabalho dessas 3 forças aqui no nosso município. Vou começar por mim, então. Valteci, felizmente aqui em Muriaé, na comarca de Muriaé, a interação do Ministério Público, da Polícia Militar e da Polícia Civil tem sido extremamente boa. Não só pelas pessoas, pelas instituições. Tudo que uma pode fazer para ajudar a outra tem feito. Por quê? Nós sofremos de falta de recursos em todas as instituições, principalmente na segurança pública. A segurança pública não é prioridade nesse país há 500 anos. Nunca foi prioridade nesse país. Não dá voto. Segurança pública não dá voto, então isso é muito melhor você construir qualquer obra do que você colocar mais polícia numa comarca. Então isso faz com que a gente sofra de falta de recursos humanos, de recursos materiais, de recursos logísticos. Então, se a gente não trabalhar integrado, um se valendo um pouco do recurso que o outro tem, a gente não consegue fazer nada. A grande verdade é essa. Então eu já aproveito para fazer uma outra pergunta, antes mesmo que vocês dois me respondam. Vocês trabalham diretamente com a lei e às vezes acabam esbarrando nessas burocracias, nessas limitações mesmo de logística. Como que vocês fazem então? A lei ela é feita para garantir. A gente tem que ter ideia do seguinte: a gente não pode nunca dizer que a lei protege bandido. A lei não protege bandido. Isso é um mito que a gente tem que tirar. A lei protege todos nós. A lei é feita para nos garantir. Então, às vezes, eu tenho opinião de que algumas leis são muito grandes, principalmente a forma de cumprimento das nossas penas. As nossas penas são pequenas e a forma de cumprimento delas são ridículas. Então, esse é um problema que nós temos, de resposta à população pelos fatos que a gente apura. Porque o que a gente tem? A gente tem um estrangulamento de apuração. Poucos fatos criminosos chegam ao nosso conhecimento. Desses, a gente passa numa peneira que a gente consegue responsabilizar menos pessoas do que chegam ao nosso conhecimento. E depois, quando a gente condena, vem uma forma de cumprimento de pena ridícula. O camarada que mata um outro, sem ser qualificado, que ele é condenado por homicídio simples, ele passa 1 ano na cadeia no regime semiaberto. Dependendo do lugar, ele só dorme na cadeia. Porque ele toma 6 anos, ele sendo primário,
o Dr. Rangel me corrija se eu estiver errado, ele sendo primário, o regime inicial dele é semiaberto, ele cumpre, aí ele vai cumprir alguns lugares que não tem. Aqui em Muriaé tem a penitenciária, mas para Miradouro não tem. Então ele dorme na cadeia e trabalha durante o dia. Ao final desse ano ele progride para o aberto, aí ele vai para casa, na domiciliar, e ao final do segundo ano ele tem um livramento condicional. Isso porque ele matou uma pessoa. Então vocês imaginam o que é num furto, o que é num roubo, o que é em outra coisa. Então esses problemas nós temos. É a partir daí, então, doutor Rangel, que se surge aquela famosa frase, a sensação de impunidade? Também. Eu só queria, aproveitar o ensejo desse comentário, deixa aqui, doutor Fábio, que a palavra de ordem hoje na segurança pública ela é a integração. Quando a gente fala em integração, não é somente integração entre as polícias civil e militar, é integração com todos os órgãos que compõem esse microsistema. A segurança pública é um microsistema, do qual fazem parte inúmeros órgãos. Isso é um ponto positivo na nossa comarca, que essa integração ela já existe há muito tempo, entre a Polícia Civil, entre a Polícia Militar, o Ministério Público, o Poder Judiciário, Conselho Tutelar e até mesmo com a sociedade. Isso é muito importante a gente estar dizendo isso, porque, repito, sendo um microsistema composto de algumas engrenagens, que são essas instituições, quando uma dessas engrenagens ela não está integrada com as demais, a coisa realmente não funciona. Então, esse ótimo relacionamento que existe entre as polícias, civil, militar, Ministério Público e Poder Judiciário, principalmente, que tem feito com que a segurança, esse debate, né, esse trabalho sobre a segurança pública tenha sido mais efetivo, né? Eu, particularmente, já há pouco mais de 2 anos trabalho na divisão de homicídio, que esse aqui é um crime violento por excelência, e do ano passado para esse ano, né, a gente já teve assim, uma melhora assim, substancial. Agora, é importante dizer também que, não estou aqui de forma alguma querendo delegar responsabilidades para a sociedade, mas uma coisa é fato, a própria Constituição Federal diz, ela é muito clara, que a segurança pública é dever do Estado, e direito e responsabilidade de todos. Então o cidadão comum, pelo simples fato de achar que não está integrado a uma força policial, ele não tem nenhum compromisso, nenhum comprometimento para com a segurança pública. Isso é uma grande bobagem, isso é mentira, né? Isso inclusive prejudica trabalharmos com segurança pública. O cidadão comum pode, deve, e na grande maioria das vezes assim, ele colabora e auxilia assim, absurdamente nas apurações de crimes complexos, que são inclusive os crimes com os quais eu trabalho no núcleo de homicídios. E como o cidadão pode ajudar? Denunciando. Hoje nós temos aí o Disque Denúncia Unificado, que é uma ferramenta importantíssima, 181, ligando para 190, né, se comunicando diretamente com a Polícia Militar, ou 197, se comunicando diretamente com a Polícia Civil, né, comparecendo pessoalmente para parlamentar com um oficial da Polícia Militar, ou com um delegado, ou com um promotor, ou diretamente com o juiz. Nós somos servidores públicos, o problema disso, estamos aí para servir ao público. Então essas pessoas não vão ficar sem atendimento, né, se nos procurar. Então assim, eu faço questão de começar as minhas palavras com essa ideia de integração entre os órgãos, inclusive com a sociedade, porque se a gente partir dessa premissa de que todos estão colaborando, pode ter certeza que o índice de criminalidade naturalmente ele vai diminuir e a apuração daqueles crimes que já aconteceram vai ser muito mais efetiva. E quando você fala em ação mesmo dos órgãos de segurança pública, primeiramente você pensa na Polícia Militar, talvez pelo fato de se agir preventivamente, ou basicamente isso, né, capitão? E como que o senhor tem avaliado essa questão do que o delegado falou agora a respeito da interação da sociedade, a importância da sociedade nesse processo também de integração junto aos outros órgãos? Bom, sem dúvida alguma, conforme fora muito bem dito, tanto pelo Dr. Fábio quanto pelo Dr. Rangel, o marco, né, o diferencial realmente dos resultados, da experiência de redução da criminalidade que nós temos vivido ao longo desses últimos 3 anos em Muriaé, sem dúvida alguma, a integração dos órgãos do Sistema de Defesa Social, ela é, sem dúvida alguma, a mola propulsora, né, desses resultados que têm sido potencializados, né, ao longo desses 3 anos, né, tanto na redução
dos crimes de homicídio consumado, dos crimes violentos como um todo, né? Da apreensão de armas de fogo, que tem sido substancialmente elevada ao longo desses 3 anos. E creio piamente que essa integração, né, tanto desses órgãos do Sistema de Defesa Social, seja a Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, dentre os demais órgãos que compõem esse sistema, né, de engrenagens, tem sido aí decisivo para minimizarmos aí esses números. Eu aproveito a fala do senhor, capitão, para justamente a gente começar a regionalizar o nosso assunto, falando especificamente da violência em Muriaé. O senhor teria mais ou menos um, não balanço oficial, mas pelo menos aproximado de números dos crimes violentos aqui no município deste ano? Sim, como eu disse, nós temos experimentado, né, nos últimos 3 anos aí um período de redução da criminalidade. E, obviamente, a despeito do que muitos dizem, né, as polícias como um todo, e eu posso falar também pela Polícia Civil, nossa co-irmã, nós nos preocupamos, né, exclusivamente com números, né, mas também na segurança subjetiva e a segurança objetiva do cidadão, né, a certeza de que caso ele necessite da polícia, né, ele vai ter o acesso ao serviço e um serviço de qualidade. Com relação à redução de criminalidade, nós temos alguns dados estatísticos, né, para trazer junto à comunidade, né, se compararmos aí, em especial o homicídio consumado, né, no ano de 2013 nós tivemos até o mesmo período 11 homicídios consumados. Já em 2014 houve um salto para 19 homicídios consumados. Em relação ao ano de 2014 nós temos aí uma redução de 7 casos, né, chegamos até então em 12 casos, né, de homicídios consumados, uma redução substancial aí de 7 eventos. Quanto aos crimes violentos como um todo, que englobam também os homicídios consumados, roubos, latrocínios, dentre outros crimes que compõem esse rol, uma redução também substancial em relação ao ano de 2013, em que nós tivemos o ápice aí de 185 crimes, né? E até o presente momento estamos com 123 crimes registrados, uma redução aí em números absolutos de 62 casos. E num comparativo entre crimes, nós podemos também fazer uma breve associação com o volume de armas de fogo apreendidas exclusivamente na cidade de Muriaé, que também causa-nos realmente uma atenção especial. Em relação ao ano de 2013, até o presente momento, nós tínhamos aí a apreensão de 87 armas de fogo apreendidas e que usualmente essas armas potencialmente utilizadas aí por infratores do cometimento de crimes na cidade de Muriaé. Dessas 87 armas em 2013 e hoje, no ano de 2015, nós estamos com 121 armas apreendidas exclusivamente no município de Muriaé. Um salto aí de 34 armas em relação a 2013, né? Também outro dado interessante, que nós podemos considerar, é o decréscimo do número de roubos na cidade de Muriaé. Em relação ao ano de 2013, nós tivemos aí 152 crimes, né, registrados pelas polícias militar e civil, e atualmente esse número ele está na faixa de 97 crimes, né, uma redução também substancial aí, em torno aí de 55 casos em relação ao ano de 2013. Os números realmente são importantes, né, capitão? Porque eles dão uma noção realmente do trabalho das polícias, do trabalho do Ministério Público, mas explicar para o familiar de uma pessoa que foi vítima de um homicídio, por exemplo, é complicado explicar que está reduzindo o número de homicídios. E a população, o que ela quer justamente na prática é o resultado, né? É se sentir segura, como falamos ainda há pouco. E eu queria que vocês falassem justamente sobre isso, porque vocês trabalham com números às vezes, tem que trabalhar, mas a população às vezes já prefere o resultado por si só, né? Independente de se a polícia registrou a situação como um homicídio consumado, como tentativa de homicídio, como um latrocínio, como conversamos ainda há pouco. E tem essas questões também burocráticas que envolvem governo a nível estadual, por exemplo, que o objetivo do governo geralmente é justamente diminuir o número de crimes violentos, mas na prática às vezes falta um pouco dessa sensação de insegurança para a população. Como que vocês tentam lidar ao mesmo tempo, tanto com a parte burocrática da questão, né, justamente as questões de dados, estatísticas e tudo, sendo que na realidade às vezes vocês mesmos, como órgãos, acabam enfrentando uma certa dificuldade de logística para poder combater esse crime? Walter, como nós bem dizíamos, né, naquela resenha antecipada desse evento,
o que é um roubo, né, isoladamente, para quem perdeu muitas vezes o seu único bem, e além de perder o seu único bem, seu meio de sustento ali, ainda foi violentado, né? O que é um homicídio, né, para quem perdeu um ente querido, né, e sofre, né, tem sofrido com isso ao longo dos anos. E a Polícia Militar, né, nós não tratamos os números friamente e não nos contentamos com essa redução da criminalidade, né? Obviamente que o ideal seria um marco zero, né? Sabemos que na atual realidade, em razão de inúmeras circunstâncias, não é possível, né? Seria até utópico chegarmos nesse consenso. Mas o ideal realmente é que, e até é interessante a questão do levantamento dessa iniciativa do Muriaé pela Paz, para que nós possamos propor realmente táticas, né, consubstanciadas dentro de uma estratégia para que possamos mobilizar as forças vivas da comunidade, da sociedade, chamá-las a participar do planejamento de segurança pública da nossa cidade, para que possamos então buscar meios execuíveis, né, para que possamos assim diminuir esses crimes, né? Uhum. Em outras ocasiões aqui, doutor Rangel, inclusive com participações do senhor no plantão de polícia, o senhor sempre deixou bem claro que boa parte dos homicídios de Muriaé tem envolvimento direto com o tráfico de drogas aqui em Muriaé. Continua sendo assim ainda? Sim, eu diria que cerca de 90% dos homicídios dolosos consumados aqui em Muriaé tem como pano de fundo o tráfico de drogas, o acerto de conta por conta do tráfico de drogas. E a gente, né, estava falando agora há pouco sobre estatísticas e tal. Eu particularmente, embora entendo que o governo trabalhe com essa proposta, se tem uma coisa com a qual nós não temos preocupado assim, unicamente a estatística. Eu sou muito prático, né? O capitão Fortunato também, o doutor Fábio muito mais, pessoa muito prática, e eu estou preocupado com a efetividade do nosso trabalho. E eu até me arrisco a dizer que o governo do Estado, já há alguns anos, há cerca de 12 anos, quando ele idealizou uma política pública voltada muito mais para a estatística do que para o resultado efetivo, isso acabou, na minha concepção, tirando um pouco a efetividade do trabalho policial. Eu me arriscaria a dizer que a qualidade ela foi substituída por um bom tempo pela qualidade, né? Trabalhamos com números, pensa o governo, e são os números que a gente vai mostrar para a sociedade para que ela tenha uma ideia de que a criminalidade, no geral, especificamente a criminalidade violenta, ela está diminuindo. Mas repousa sempre sobre a sociedade o sentimento de impunidade, porque ela percebe que os números estão sendo apresentados, têm diminuído, e esse sentimento ainda paira. Aí eu volto a dizer, né, dessa necessidade de que todas as instituições e a comunidade, a gente tem que arregaçar a manga, né, e trabalhar efetivamente, né, em cima do problema, né, teorizar menos e trabalhar mais. Eu me permito dizer também aqui que sou extremamente refratário a alguns tipos de audiências públicas e debates que são absolutamente infrutíferos e sem nenhuma conotação prática, e na minha concepção, que muitas das vezes tem até conotação, doutor Fábio, quase que única e exclusivamente política, né? Tanto que, tendo um desses debates na Câmara esse ano, eu obviamente, por circunstâncias alheias à minha vontade, eu não poderia ir, mas o interesse de debater sobre teoria e emprestar o meu trabalho para servir de holofote para algumas categorias políticas, isso não faz o meu jogo. Sou muito prático, né? Sem qualquer tipo de modéstia. A unidade de homicídios de Muriaé, ela tem o índice de apuração, que ele é muito maior, né, do que a maioria das cidades do estado de Minas e do Brasil, né? Existem estados em que o índice de apuração é ínfimo, e nós estamos na casa de quase 90% de apuração. Então, minha preocupação é sempre com a parte prática. E aí eu lanço mão dessa facilidade, né, de convivência, de relação que eu tenho aqui com as outras instituições. Assim, é muito simples, é muito fácil trabalhar com os colegas da Polícia Militar, porque já existe na instituição esse sentimento de integração. Com o Ministério Público nunca tivemos problema, inclusive
a dinâmica de uma delegacia de homicídios, ela exige que os nossos pleitos, muitas das vezes, sejam apreciados de uma forma muito célere. Então, não que a gente queime etapas nesse processo de pleitear alguma coisa da justiça, mas com essa facilidade, né, eu já despacho direto com o promotor de justiça, já sou ouvido diretamente pelo magistrado e, num prazo de 24 horas, até menos que isso, né, eu já tenho os mandados de busca domiciliar que eu pleiteei, os mandados de prisão provisória que eu pleiteei. Então, assim, eu posso dizer, sem dúvida, de que as instituições hoje, claro, a estatística nos dá muito, né, ela responde muito, mas não há preocupação só com relação a isso. A gente falava agora há pouco, e o capitão Fortunato, que há essa preocupação com esse sentimento de impunidade, que as polícias e demais instituições têm trabalhado muito nesse sentido. Muito. Eu posso dizer que nunca se trabalhou tanto para diminuir esse sentimento. Então, não é só número, mas é muito mais prática do que teoria. Então, doutor Fábio, se a gente percebe que há realmente uma boa parceria entre os três órgãos aqui representados, se a gente percebe um esforço, né, até acima do superior em função... Hercúleo! Né? Em relação ao material humano que a Polícia Militar de Muriaé tem, que a Polícia Civil de Muriaé tem, e consegue fazer um bom trabalho, o que falta realmente para que isso possa passar essa sensação de segurança melhor para o ouvinte, para a população de um modo geral? Esbarra na questão política? Valdeci, eu acho que a gente tem alguma coisa para ter uma ponderação a fazer. O problema de violência é um problema mundial. A gente tem problema, o aumento de violência é um problema mundial. Não sei se de desenvolvimento da humanidade, eu não sei. A gente vê o que está acontecendo no Rio de Janeiro agora. Aqueles arrastões na praia, a sensação de total insegurança para você chegar para pegar um voo no Rio, se você tiver que fazer de madrugada ou de noite. Então, isso é um problema mundial e especialmente nacional. Agora, a gente tem que... O que eu acho é o seguinte, a sensação de impunidade, para mim, baseia-se principalmente na forma de cumprimento da pena, igual eu já disse, mas tem um outro lado. Aí um pouco a culpa de vocês, da imprensa. Por quê? A imprensa é muito célere, faz o papel dela ao noticiar, ao divulgar os crimes. Mas vocês não têm o trabalho de depois procurar saber o que aconteceu com aquele bandido. Nós temos aqui em Muriaé uma das melhores promotoras de júri desse estado, talvez desse país, que consegue condenações importantíssimas. Semana passada ela conseguiu uma condenação de 12 anos de um crime antiquíssimo, que o Rangel talvez lembre. Depois eu comento especificamente. Mas uma condenação importante de 12 anos de um cara. Então isso também traz um pouco de sensação de impunidade. A falta de resposta do que aconteceu. Entendeu? Então, assim, aqueles crimes, o índice de apuração de homicídios aqui em Muriaé é altíssimo. E o índice de condenação também o é alto. Nossa penitenciária está cheia de homicidas presos, muriaenses. Então, essa falta de resposta, de falta de informação da resposta que foi dada pelo poder público, também gera um pouco isso. Porque o problema que a gente tem é o seguinte, a gente vê lá, o camarada foi preso por um furto, aí amanhã você vê o camarada na rua. Mas furto, do jeito que é a nossa legislação, o camarada, para conseguir ser preso por furto, ele tem que cometer 20, para ele conseguir parar na cadeia. Agora, nos homicídios não. Os homicídios, os crimes violentos aqui da comarca têm tido resultados importantes na repressão. A prevenção ainda é difícil, por quê? O Rangel, eu acho que ele foi tímido, o doutor Rangel, eu acho que foi tímido nos 90% de envolvimento com tráfico. Eu acho que é muito maior do que isso. E não são só os homicídios, não. Todos os nossos crimes violentos, todos, estão relacionados ao tráfico e ao uso de drogas. E aí o STF tem coragem de falar agora em descriminalizar o uso de entorpecentes. Então a gente às vezes tem a impressão de estar igualzinho Don Quixote, com uma lança daquelas e um moinho de vento, e a gente dando lançada no moinho de vento, sem ninguém ajudar. Agora, a gente tem que, eu acho, e eu sempre insisto com isso, eu falo assim, vamos dar repercussão também às condenações. Quase toda quinta tem júri.
Entendeu? Então dá uma chegada lá no final do dia, vê o que aconteceu, põe lá no site depois e fala assim: homicídio investigado no dia tal, resultou na condenação a 15 anos, a 18 anos, igual tem saído ali direto. Entendeu? Então eu acho que isso é importante. Por quê? Porque as nossas condenações por tráfico, por exemplo, que são dadas pelo doutor Maurício, pelo juiz, lá dentro da sala, pelo roubo lá dentro da sala, não tem repercussão mesmo. Só que essas pessoas ficam presas. Entendeu? Aqui, a penitenciária aqui tem quase 800 presos. Eu te arrisco a falar que mais de 400 são muriaenses, condenados por crimes, flagrados pela PM, apurados pela polícia, processados pelo Ministério Público, condenados pelos magistrados daqui. Então, essa impressão de que não se faz nada é equivocada. Se faz, e se faz muito. Entendeu? Talvez até mesmo pelo fato, como eu falei ainda há pouco, dessa limitação de material humano da Polícia Militar e Civil, a gente percebe, porque a gente acompanha de perto, inclusive, em casos de apreensões ou de prisões, a própria vibração dos policiais em fazer aquela apreensão, fazer aquela prisão. Talvez por isso que se dê esse ênfase muito grande para quando acontece a prisão e se ganha uma repercussão na imprensa. Uma coisa com a qual não me preocupo mais, uma coisa que até que eu repilo veementemente, é o murmúrio. É o policial, a despeito de ter uma condição logística ruim e não ter as condições de trabalho que ele efetivamente merecia ter, ele não pode descontar isso na qualidade do trabalho dele. Então, essa vibração em que pese assim, a falta de equipamento, a dificuldade logística, a ausência de viatura, as péssimas condições de trabalho como um todo, a defasagem salarial, você ainda sempre vê no rosto de um policial militar de Muriaé, de um policial civil, essa vibração, e os resultados estão aí, né? Então, assim, a qualquer momento, sendo de interesse da imprensa, né, claro, a gente vai mostrar somente as feridas abertas, as dificuldades, mas também os nossos resultados. Quer dizer, eu coloco a delegacia, o núcleo de homicídios da regional, com todos os seus dados, tá tudo de portas abertas, e a Polícia Civil, Polícia Militar, MP, todos são órgãos públicos. Obviamente que eu não vou franquear acesso aos dados que são sigilosos, que o sigilo é inerente ao inquérito policial em tramitação. Mas aquilo que já foi apurado, os resultados estão aí. Então a vibração, ela também é uma palavra de ordem, em que pese as dificuldades que a gente passa. Eu concordo plenamente com o Dr. Rangel, e para nós, como gestores públicos na área de segurança, o nosso grande desafio é a manutenção do incentivo do policial, seja ele militar ou civil, para continuar mantendo o nível, esse nível elevado realmente na prestação de serviço, né, ao cidadão, né? A despeito das mazelas que foram apresentadas aqui, da inoperância de boa parte das políticas públicas hoje vigentes no país, né, a polícia, ou as polícias, cabe a elas muitas vezes essa atuação, né, que nós até um jargão utilizamos, né, da expressão de um enxugar gelo, né? E cabe-nos a nós esse grande desafio como gestores públicos, né? Trago também, como foi dito aí na questão a respeito dos indicadores, na Polícia Militar em especial, nós temos aí um elevado número da nossa taxa de reação imediata na ordem de 40%, que são aqueles crimes, né, em especial os crimes violentos que são cometidos e que posteriormente ou imediatamente a Polícia Militar ela tem agido, seja na prisão ou apreensão do infrator, do menor infrator, e na recuperação aí de produtos de furto, de roubo, né? Então vale ressaltar também esse destaque, que é a taxa com o índice mais elevado em relação a toda a nossa região, em relação também às cidades de maior porte, como Juiz de Fora e Ubá. Pois é, para a gente finalizar então esse nosso bate-papo, né, falar um pouquinho sobre esse movimento Muriaé pela Paz, que aliás é o intuito desse nosso encontro, desse nosso bate-papo. A gente sabe que talvez daqui não vá surgir grandes ideias, grandes ações concretas para que se mude a partir de agora, muito pelo contrário. O objetivo foi até de a gente poder mostrar o que a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Ministério Público tem feito no município, e como o Dr. Fábio disse, talvez muitas pessoas nem tenham conhecimento que essa falsa sensação de insegurança ocorra justamente pela falta de divulgação, e essa oportunidade talvez seja o grande momento para que vocês, finalizando, falando sobre esse movimento aqui em Muriaé e justamente mostrando os trabalhos que vêm sendo feitos pelas 3 entidades. Walter, o movimento eu acho extremamente importante, exatamente pela necessidade que os órgãos de segurança pública têm da participação da sociedade. Se a sociedade não participar com os órgãos, nós não conseguimos nada.
A gente só consegue desmantelar uma quadrilha de tráfico se a gente souber onde o tráfico está acontecendo. As pessoas também dizem assim, a polícia sabe. A polícia não sabe, a polícia tem ideia de onde funciona. Agora, quem sabe a casa onde entra e sai gente a madrugada inteira é o vizinho. Quem sabe onde o sujeito esconde a droga na hora que a polícia chega é o vizinho. Então, a população precisa passar a acreditar nos órgãos de segurança pública. E esse movimento pela paz é exatamente isso. A gente só vai ter paz se a gente combater a violência. A verdade é essa. Então a gente precisa do apoio da população. Muito mais do que nós podemos ajudar a população pode nos ajudar. E qual que é o compromisso que a gente tem que ter com essas pessoas? De manter o anonimato delas. Esse é o nosso maior compromisso. Eu trabalho hoje numa área nevrálgica, que é a da proteção da criança e do adolescente, que nós temos aumentado enormemente o nosso índice de apuração de fatos, lastreado nessa confiança, de que as pessoas podem nos denunciar que terão a sua identidade preservada. E só uma coisa, eu não acho que não haja, a sensação de segurança existe, porque a violência é alta. Não é só por uma falsa sensação de insegurança, não. A sensação de segurança, ela tem motivo para existir. A gente hoje, eu tenho medo às vezes de sair à noite. Quando eu chego à noite em casa, eu olho para um lado, olho para o outro da rua. Então, assim, isso é natural por conta da violência que está instalada nesse país. Agora, a gente só vai conseguir melhorar com os esforços da gente. Não vamos esperar muita coisa que venha de fora, que vai aumentar o número de policiais, que o Rangel vai deixar de ter, o doutor Rangel vai deixar de ter um investigador e passar a ter 7. Não vai, não. Que o Ministério Público vai passar a ter uma divisão de investigação só. Não vai. Não vai. Nós não temos recurso para isso. Então não é assim que a gente vai resolver. A gente vai resolver tentando fazer uma receita caseira. Endossando, vou tecer as palavras do doutor Fábio, e representando aqui a Polícia Civil, eu queria conclamar, né, toda a comunidade, né, a apoiar esse movimento Muriaé pela Paz. Acho que cada um deve fazer a sua parte. Né? A segurança pública, repito, é um dever do Estado, é direito e responsabilidade de todos, de todas as pessoas. E fazer cada um a sua parte, isso é muito simples, né? Tem um brocardo jurídico que diz, né, honesti vivere neminem ledre sum quic tribuere. Viver honestamente, sem lesar a ninguém e dar a cada um o que é seu. Faça a sua parte. E o membro da sociedade pode fazer isso muito bem, colaborando com a polícia, denunciando, porque ele pode ter certeza, ele vai ter preservado o seu anonimato. Mas no dia a dia, doutor Fábio, quando ele pode fazer a parte dele, quando ele deixa de trafegar num veículo automotor sem habilitação, quando ele deixa de estacionar numa vaga destinada ao deficiente físico, quando ele reclama com aquela pessoa com quem ele comprou, contratou alguma coisa, que ele deu um troco errado a mais, quando ele vai devolver aquilo que ele recebeu equivocadamente, é regra de honestidade, isso é regra de convivência. Ele faz a parte dele quando ele para de passar debaixo da roleta do coletivo. Deixa eu só te fazer uma interrupção aqui, é o seguinte: injúria, eu tenho mania de brincar, é o seguinte, às vezes a defesa vira e fala assim, não, porque esse cara é um bom pai de família, porque esse cara é trabalhador, tal. Eu falei assim, gente, isso é obrigação. Exatamente. Ser bom pai de família, ser trabalhador, pagar as contas, ser um bom cidadão, isso é obrigação, isso não é vantagem. Porque, na verdade, a gente acaba muitas das vezes, né? Muitas das pessoas que reclamam da segurança pública, que clamam pela segurança pública, são aquelas pessoas que não raro te encontram na rua e me questionam, o delegado Rangel, como que eu faço aqui para tentar me isentar de um pagamento de uma multa? Eu estacionei meu carro num lugar que era proibido parar e estacionar. Você pague a multa, dê o exemplo, faça a sua parte, seja honesto. Pague o seu tributo em dia. Você pode não concordar com o tributo, mas inexoravelmente você tem que pagar. Então, assim, estou dando aqui pequenos exemplos, doutor Fábio, capitão Fortunato, do cotidiano, mas a sociedade, né, a gente só vai conseguir mudar a sociedade
O primeiro passo, né, diz que uma caminhada de 1000 léguas, ela começa com o primeiro passo. E esse primeiro passo, se cada um der esse primeiro passo, isso já é uma grande diferença que é feita na sociedade. Vamos transportar tudo isso que eu falei para a segurança pública. Teremos resultados mais efetivos, ok? Capitão, para finalizar. É exatamente as palavras do Dr. Rangel, elas se encaixam perfeitamente na nossa colocação também. Acreditamos que a mobilização comunitária em prol, né, da qualidade de vida, da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, ela é essencial. E é chegado o momento, e como o Dr. Rangel bem disse, é a iniciativa, né? É o primeiro passo que tem sido dado, e iniciativas como estas do Muriaé pela Paz, a Polícia Militar, sem dúvida alguma, abraçará, né, da melhor forma possível, porque acreditamos piamente que sem a participação da comunidade na resolução dos problemas da comunidade, né, como um todo, em especial os da segurança pública, sem a participação dessa comunidade nós não conseguiremos almejar os resultados desejados, que é, obviamente, a promoção da paz social. Eu quero aproveitar e agradecer a presença dos senhores aqui com a gente hoje. Eu acho que de tudo o que foi dito e conversado aqui, ficou bem claro que a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público tem feito a sua parte, apesar de todas as dificuldades e todas as limitações pelas quais os senhores passam, né? Mas, parafraseando o Dr. Rangel aqui, a ação será de vocês, mas a participação tem que ser popular, tem que ser de todos. Não que vocês estejam transferindo essa responsabilidade para a população de forma alguma, é pedindo a parceria delas para que o trabalho de vocês obtenha cada vez mais sucesso. E hoje a gente teve a oportunidade de mostrar aqui que vocês têm feito, apesar de todas essas limitações, e parabenizá-los por isso. E a gente espera então que o nosso ouvinte tenha entendido essa mensagem e que a partir de agora possa ser parceiro dos órgãos de segurança pública no nosso município. Evil. Eu queria, fechando aqui essa entrevista de hoje, diante de tantas expressões fundamentais, né, da nossa sociedade, trazer uma pequena e rápida ilustração para que nós pudéssemos fechar com chave de ouro essa entrevista tão especial, tão importante, diante dos poderes e das instituições que estão tão mergulhadas, na verdade, nos fatos e na realidade de relacionamentos humanos. Conta-se que um grupo de 20 meninos, eles foram visitados num logradouro rural, a uma certa distância boa da cidade grande, por um estudioso de relações humanas. Esse estudioso, ele levou uma cesta cheia de balas, bombons, chocolates, atrativos para qualquer criança. A finalidade dele principal era descobrir naquele logradouro onde aquelas crianças conviviam, por que eles viviam em tanta harmonia. E ao chegar naquele logradouro, ele reuniu 20 crianças daquelas meninas e meninos que estavam ali, naquela alegria, foi para um determinado campo, reuniu aquele grupo de crianças, mostrou àquelas crianças uma determinada árvore e disse para eles assim: olha, essa cesta vai ser posta lá debaixo daquela árvore, e eu vou contar até 3, e o que chegar primeiro lá vai ser dono da cesta. E ele contou até 3, e na surpresa do momento, aquelas crianças deram as mãos e foram todos juntos até a cesta. E ele, impactado com aquilo, perguntou: por que vocês fizeram isso? E eles disseram: se um só pegasse, só um seria dono, e aqui a gente divide tudo. Por isso que se vive bem aqui. O Dr. Rangel colocou uma coisa muito interessante para finalizar na sua fala. O senhor disse que segurança pública é um direito do cidadão, mas é um dever do cidadão. Nós temos aqui, né, representado a Polícia Militar, a Polícia Civil, o nosso Ministério Público, a imprensa, e falamos também na religião. Queria eu também, não sei por que motivo, tivéssemos aqui hoje um padre e um pastor, que talvez na próxima entrevista nós teremos aqui para falar sobre isso. Mas eu quero culminar fechando aqui esse momento importante, inclusive do nosso programa, dizendo que a chave é a união de todos esses poderes, de todas essas instituições,
centradas nas responsabilidades, no dever, na paixão pelo que faz e no caráter com que desenvolvem as suas atividades, mas como também da nossa sociedade. E o Dr. Fábio Laureano disse que a gente tem o desprazer de parar na hora de tomar determinadas atitudes na nossa Constituição, na nossa lei. E eu me recordo muito bem de uma frase que alguém disse para mim: olha, você vai votar em alguém que vai criar lei para você cumprir. E acho que a grande displicência está em mim, na minha família, na minha casa, em não politizar os meus filhos e levá-los a entender que nós precisamos, mais que qualquer coisa, uma orientação de Deus, que é Ele que rege o caráter do homem, é Ele que muda de dentro para fora. A gente procurar buscar e trilhar essa caminhada de responsabilidade em busca da paz, mas com oração e ação, que é o que significa a palavra. Eu preciso ser religioso, eu preciso frequentar a igreja, eu preciso estar lá nas minhas missas, nos meus cultos, mas eu preciso entender também que eu preciso agir. E se na minha consciência eu sei muito bem que ela está me acusando, que eu preciso saber escolher o meu representante na hora de ir lá nas urnas e votar, acho que a maior arma que nós podemos usar hoje para combater a violência, seja aqui em Muriaé, seja no estado, seja no Brasil, seja no mundo, é voltarmos a nossa mente para as coisas que podem realmente trabalhar o nosso caráter. E com o caráter bem trabalhado diante de Deus, nós temos que, evidentemente, escolher com muita dedicação aqueles que vão criar leis para reger o nosso país. Precisamos dar às instituições, evidentemente, a liberdade que elas precisam, com toda e total autonomia e lógica. Bate-se mais uma vez aí a confiabilidade da população nas autoridades. Nada melhor do que isso. Como a população precisa entender cada vez mais que a gente tem que confiar nas autoridades, nas instituições. Agora é difícil confiar hoje no mercado político nacional. Eu acho que esse é um dos fatores que nós temos que também trazer em debate. Levar ao conhecimento da população não só a necessidade de ter paz, de confiar nas instituições, mas termos legisladores, pessoas da nossa política que assumam realmente com caráter o desejo de fazer um Brasil melhor. Obrigado, convidados. Parabéns, Valteci. E na próxima terça-feira teremos aqui mais uma entrevista do dia.